Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfica. Nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia. E esse não é um vídeo do Day Trade na conta real, porque hoje eu não operei. Como eu disse aqui, vocês já estão me acompanhando faz tempo. Meu filho tava dodói, hoje ele tá bem em casa e eu resolvi brincar com ele o dia inteiro. Deixa o gráfico pra lá, todo dia tem mercado, então amanhã não, né? Hoje é sexta-feira. Na segunda-feira eu volto a operar normalmente aqui. Mais um aluno do curso Day Trade Consistente. Eu não sei se vocês lembram, eu abri turmas pro curso Day Trade Consistente só uma vez esse ano, enfim, não teve outras aberturas de turma. Ano que vem a gente vai ver se vai ter mais aberturas de turma ou não. Ele pediu para que eu fizesse uma análise do mercado para ver se encaixava o setup super tendência ou não, se tinha tomado pressão ou não, o que estava acontecendo no mercado, para dar esse panorama, para também servir como base de estudos e análise para quem aqui me acompanha e sabe que eu aplico somente uma única estratégia. Então a gente vai acatar esse pedido aqui e começar a fazer isso quando eu não operar. Apesar de ser muito raro acontecer de eu não operar no day trade, tá? Quando acontecer com uma situação como hoje, eu venho aqui e trago uma análise para vocês, um panorama do mercado para entender o que aconteceu. Mas vamos direto pro gráfico. A dinâmica vai funcionar o seguinte: eu vou mostrar meu relatório de trade no final, óbvio, para comprovar que eu não operei, e para além disso, fazer uma análise dos 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos no índice e no dólar. Vamos lá direto pro gráfico, vamos pro índice 5 minutos aqui para entender o que aconteceu. São 4h16, o mercado tá aberto ainda, e vamos mapear o que aconteceu, tá? Logo na abertura do mercado, tá? O mercado abriu com um gap de alta, fez um candle de baixa e depois começou um movimento de queda. Lá para as 10h15, o mercado fez uma pancada de movimento de alta, não superou a média móvel de 20 períodos aritmética e começou a fazer um novo movimento de queda, não dando nenhuma oportunidade. E aí ele rompeu a média móvel de 200 períodos e aí fez um caminho perigoso. Por que perigoso? Vocês vão entender. Ele entregou aqui uma possibilidade de setup super tendência, não muito encaixada. Por quê? Ele está aqui fazendo um movimento de queda ainda, não fez aquele pullback, fez um movimento forte de queda, depois fez um pullback interessante para uma nova queda. Não, ele fez um pullback muito leve aqui. E isso aqui poderia se caracterizar um erro numa entrada de um setup super tendência nessa configuração. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Uma vez que o mercado faz um movimento muito direcional, muito forte, ele precisa fazer um pullback, uma lateralização mais forte ainda para que a gente se sinta confortável em encaixar o setup super tendência, tá? Pior, tá? Quando a gente olha aqui e analisa, e eu estou explorando isso porque isso é uma possibilidade de erro sim, tá? Quando a gente olha aqui, a gente vê que na parte inferior do gráfico o IFR está bem abaixo da linha dos 30%. Ou seja, o mercado está pressionado, fazendo com que a gente tome cuidado nessa entrada. De novo, vou reforçar. Isso aqui é um erro que pode acontecer sim, mas ele é evitável se você fazer uma análise ampla, principalmente na amplitude da queda, tá? Mas sim pode acontecer e não seria um absurdo você falar assim, olha, eu vou entrar aqui e de repente eu tomar um gerenciamento de risco, pode ter acontecido aqui. Vamos explorar aqui um pouco mais desse setup super tendência que aconteceu se você tivesse entrado nessa operação. Então vamos dizer que você entrou nessa operação, vamos ver o tamanho de mão, tá? Vamos ver o tamanho de mão que seria entrar nessa operação. Deixa eu colocar aqui 10 mini contratos, que a gente parte daí, tá até 34, acho que foi esses dias que eu tomei pressão e ficou 34 aqui. Mas enfim, ó, 10 mini contratos, daria para entrar com, deixa eu ver, 9 mini contratos. Acho que seria mais ou menos isso aqui, ó. 9 mini contratos, 10, né? 10 porque ficou acima. 10 mini contratos. Então, se você entrou com 10 mini contratos, na parte superior aqui, nessa parte de cima, você entraria, deixa eu até apontar o gráfico aqui, com o preço médio. Ou seja, você estaria aqui com 20 mini contratos. Vamos pegar a ferramenta Fibonacci para a gente pegar e encaixar aqui para ver aonde iria tá, esse preço, se ele iria dar pressão na gente ou não. E ó, olha só, ele pegaria e daria 0 a 0. Olha como é importante, e aí às vezes vem aqui o pessoal fala para mim, não, Adriano, porque você não segura a mão, e aí você põe com um preço menor, segura a mão para o mercado esticar. Olha só o que aconteceu hoje, olha só. O mercado veio, pegou a sua entrada entrando errado sim, mas um erro plausível de acontecer, e aí entrou com um preço médio nessa parte superior, ó, bem nesse candle aqui, deu pressão e depois foi no 0 a 0, e aí tomou tendência contra você. Então olha que importante sair no 0 a 0 uma vez que o candle muda de cor, ó. Esse candle mudou de cor, esse candle permaneceu mudando de cor e esse candle caiu devolvendo o 0 a 0, tá? É sair da operação, então teria saído no 0 a 0, tomado uma pressão nesse trade com duas mãos. E aí o índice continuou. Primeiro, vamos pegar aqui essa entrada, vamos explorar um pouco mais ela, vamos lá, deixar essa seta aqui lá no 1560 do índice. E no 1560 do índice, quando a gente avalia aqui, ó, lado esquerdo da tela, olha só onde ele está batendo, ó. Esse candle aqui, que tem com um pavio para cima, no momento estava literalmente para baixo, sugerindo sim a possibilidade de uma queda e sim fazendo sentido uma entrada aqui errada sim, porque os 60 minutos não estava dizendo que estava subindo, ele estava dizendo que podia reverter a tendência. E quando eu olho aqui, ó, 15 minutos lá
lado esquerdo da tela, a mesma coisa acontece, tá? Olha só como ele está sugerindo uma baixa. E aí vocês vão falar, Adriano, mas tá pressionado aqui no FR. Sim, também tá. Sim, também tá pressionado nos 5 minutos. Sim, é uma sinalização de evitar essa entrada, mas era uma entrada possível, tá? Então sim, a gente fica atento. Quando a gente vai de novo pro lado esquerdo da tela, o IFR estava começando a flertar aqui com uma queda abaixo da linha dos 50%. De novo, fomentando a possibilidade de uma entrada, porque daria, de repente, o gain. Mas, de novo, saiu no 0 a 0 o trade e é importante a gente fazer essa avaliação ampla. Vamos voltar para os 5 minutos aqui e entender o que aconteceu, tá, gente? Então, um trade saiu no 0 a 0, esse trade aconteceu às 11h25. Depois o mercado fez um movimento de alta, fez essa forte pancada de alta aqui, fez um pullback. Essa aqui é uma entrada? Olha só, tem um problema nessa entrada aqui, porque o preço fechou abaixo da VWAP. E quando fecha abaixo da VWAP é melhor evitar. E na sequência ele deu essa pancada de alta aqui, de novo entregando uma entrada aqui às 1h35, era uma entrada possível, e aqui para mim já está bem claro que essa entrada foi gain, mas vamos aqui fazer o trabalho de análise, tá? E ver inclusive quanto tempo ficou nesse trade. Vamos ver quanto de mão entraria nesse trade, ó. Uma mão de 10 mini contratos de novo, uma mão até interessante, o gain seria aqui, então a entrada nesse trade seria às 2 horas da tarde, de novo, lembra que eu falei para vocês? Lá para 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas da tarde era possível de se entrar, então essa entrada era possível de ser feita, talvez eu teria evitado se eu estivesse operando, mas era sim uma entrada possível de ser feita, e ia dar gain depois de 25 minutos, que é a média que eu sempre falo que eu fico no trade que dá gain. Então hoje teria grande chance de ser um dia de gain, perfeito? Então agora vamos dar uma olhada no dólar, ver o que o dólar entregou e se ele entregou algum padrão interessante, tá? Então vamos migrar lá para o dólar, e no dólar, tá? No dólar foi interessante também, tá? Vamos pegar aqui a ferramenta triângulo, o dólar abriu com esse movimento aqui de queda, esse gap de queda, depois fez um movimento de alta, não entregou nenhum padrão plausível de se fazer aqui nesse movimento de alta, depois pancada de baixa no dólar e aí foi lindo, maravilhoso, esse setup super tendência que entregou aqui, a entrada mais ou menos, deixa eu ver aqui, a entrada foi aqui, ó, olha só que maravilhosa essa entrada que deu aqui a 12h50, então lembra, nós tomamos pressão, vamos lá para o índice para ver quando foi o 0 a 0 do índice, porque a entrada foi 11h25, se eu não me engano. E a saída foi nesse candle vermelho aqui, ó. Esse candle vermelho foi às 11h50. Como é meio-dia e 25 nesse do dólar, vamos voltar aqui, ó. Meio-dia e 25, meio-dia e 50, perdão. Então sim, era plausível nós entrarmos nessa operação. A outra operação aconteceu no índice foi só às 2 horas da tarde. Então era bem plausível entrar nessa operação linda, maravilhosa aqui que aconteceu, de livro praticamente. Vamos aproximar um pouco mais o gráfico, porque agora eu quero pegar e verificar aqui com quanto de mão eu teria entrado nessa operação. E ele teria deslocado o gatilho, tá? Só apontar para vocês, aqui seria o gatilho, startado o gatilho de entrada, só que esse candle fez um movimento de baixa menor, e aí desloquei o gatilho para cá, deu praticamente aí 15 minutos de pressão, porque ele não ia no preço médio, também não ia no gain, e depois ele seguiu o seu movimento, tá? Porque são 3 candles aqui que ele ficou andando lateral. Quanto de mão eu ia entrar e vamos ver se a quantidade de mão ia literalmente tornar plausível essa operação. Tem aqui, eu vou tirar essa linha daqui para não confundir, tá? E olha só, entraria com uma mão de 7 minis, 8 mini contratos. Provavelmente uma mão de 8 mini contratos é uma mão plausível de se entrar, ó. Vamos colocar aqui, ó, 8 mini contratos. Sim, 8 mini contratos teria dado gain. Vamos ver o tempo que eu ficaria nessa operação. Ó, e o tempo dessa operação para dar gain seria 15 minutos. Operação maravilhosa. Então hoje era um dia de gain utilizando o setup super tendência no dólar. No índice é da pressão. Depois ia ter um trade às 2 horas da tarde que é da gain. Esse aqui não. Esse aqui já está bem encaixado. E vamos ver se no momento desse trade, ó, vamos deixar aqui essa seta aqui bem nesse ponto dessa entrada aqui. E vamos lá no 15,60 para confirmar se no momento desse trade estaria tudo encaixado com relação ao 15 minutos e o 60 minutos. Vamos lá no dólar 15,60, já está a seta plotada aqui, ó. Eu vou até afastar ela aqui nos 5 minutos para deixar ela mais redonda lá para vocês a visão. Olha como muda a visão lá no 60. Eu vou ter que mexer no 60 mesmo. Vamos lá, pessoal, vai ser melhor. Pronto. Era aqui o meu ponto de entrada, ó. Notem aqui, lado esquerdo da tela, era aqui meu ponto de entrada. O IFR, nesse momento dessa entrada, deixa eu pegar aqui, ó, vamos seguir a linha pontilhada aqui, ó. O IFR estava aqui abaixo da linha dos 50%, mas ainda não estava pressionado. Ele ficou pressionado aqui nessa parte inferior. E quando a gente vai para o lado esquerdo da tela, olha só, ajuste fino, maravilhoso. Esse foi o setup super tendência de livro, bem encaixado, lindo. Lado esquerdo da tela, 15 minutos. Ele rompeu a média móvel de 200 períodos, fez o pullback na média móvel de 200 períodos no 15 minutos também, e depois seguiu a queda, maravilhoso. Seria um gain de livro, seria um gain no alvo, seria um trade sensacional de se aplicar. Mas, de novo, não estava no trade, não estava
operando e não tem problema, tá? Como eu digo, day trade não precisa operar todo dia vai ter mercado. Se tiver um dia que tem um problema pessoal, alguma coisa mais importante para fazer, como eu tinha hoje, que era brincar com meu filho, que é muito mais importante que operar no day trade, eu evitei não, né? Eu não fiquei no gráfico e entrei no gráfico agora. Ah, gostaria de ter pegado esse gain? Claro, daria gain, mas óbvio que eu prefiro ter ficado com ele. Vamos lá da sequência, vamos olhar agora, vamos lá pro índice. Eu gosto de sempre estar na tela do índice, não sei porquê, deve ser alguma mania aqui, tirar a boleta day trader e trazer para vocês aqui o meu relatório de trade, que eu gosto sempre de mostrar para vocês aqui o meu relatório de trade, para comprovar que eu fiz operação ou não, mas vou trazer aqui para vocês, tá? Ó, relatório de trade, conta real, como eu sempre mostro aqui para vocês, ó, vou até reforçar aqui a conta real, dia 1º, 1/12 de 2023, 1/12 de 2023, nenhuma operação realizada porque eu não operei hoje, mas nós estamos no processo dos 3 passos para recuperação do loss. Lembra que no mês passado eu tomei um loss? Então vamos reviver esse loss do mês passado, né? O mês passado eu acho que eu já mostrei para vocês como é que ele fechou, como não teve nenhum trade, eu posso sair desse mês, tá? Vamos lá no mês de novembro de 2023, só para arredondar aqui para vocês. O mês de novembro ele encerrou aqui, ó, só para validar aqui para vocês, ele encerrou porque comigo perdendo R$ 1.208 aqui na conta do Arriscando a Própria Pele e perdendo mais na conta do dinheiro do leite das crianças. Esse vai ser um mês que eu vou usar aquele recurso que eu guardo dos gains que eu tenho do fechamento do mês para pagar as contas do mês. Não gostei, mas faz parte. Estamos os 3 passos para recuperar o loss. O loss aconteceu no dia 14/11. Vamos aqui pegar o dia 14/11. Tá, vamos pegar aqui do dia 14/11 até o dia 1º e a gente vai ver esse gráfico até a gente recuperar 100% do valor do loss que eu tomei, porque o último passo é recuperar 100% do loss que eu tomei. Então, aqui, óbvio, tirando que no mês passado eu tive um gain de R$500 logo no começo, então aqui o meu loss está de R$ 1.708 que faltam, que estão pendentes, que estão negativos a serem recuperados. Óbvio que eu vou ver como é que vai ser o andamento desse mês, que o andamento desse mês se dá no pagamento da conta das contas do mês, dos boletos que chegam, mas também eu estou trabalhando para recuperar esse loss, um loss que eu tomei já há alguns dias e vou trabalhar para recuperar e a chance são que eu recupere sim, fato, tá? Utilizando o setup super tendência que é virtuoso e de novo hoje seria mais um passo, mais um tijolinho verde em direção de recuperar esse loss. Mas tudo bem, pessoal, todo dia tem mercado, segunda-feira tem mais e isso que é o mais importante. Então fica aqui essa informação para vocês, essa análise, esse panorama. Vou fazer um grande pedido para vocês chegarem até aqui. Deixa um comentário aqui nesse vídeo se valeu a pena fazer essa análise, tá? Para além do pessoal que faz o curso do Day Trade Consistente, quero saber se você aqui viu valor nessa análise que a gente faz de mercado nos dias que de repente eu não operar, que pode acontecer. Aí eu trago essa análise em vez de trazer um papo do Fala Day Trader aqui para vocês, perfeito? Do mais, como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, espero que vocês tenham tido um ótimo dia, tenham tido um grande dia de gain. Amanhã, às 8 horas da noite, eu vou esperar para vocês aqui para mais um bate-papo do Fala Day Trader, e aí vai ser um vídeo muito interessante o de amanhã, extremamente interessante. Só quem operar na conta real e vive o Day Trade pode falar daquele jeito que eu vou falar amanhã para vocês, então aguardo vocês às 8 horas da noite, e como eu sempre falo no final de todos os vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.